Oi, meu nome é Karine e eu vou apresentar o trabalho de pesquisa observacional relacionado ao tema Comparação entre métodos bidimensionais e tridimensionais para cálculo da vantagem mecânica mandibular em indivíduos dentados. O trabalho foi realizado juntamente com a Isabelle Ribeiro Coelho e com o nosso professor orientador, Alfonso Sanches. Então, aqui tem uma breve introdução sobre o tema. Basicamente, a gente sabe que os movimentos da mandíbula são controlados por um sistema de vias neuromusculares, mas a cinemática, a direção desse movimento, é biomecanicamente determinada pelas articulações temporomandibulares e também pela oclusão dental. Então, basicamente, quando a gente tem a força de fechamento da mandíbula, a gente vai ter a formação de braços de alavanca dos músculos em relação à cabeça do côndilo e também a posição de mordida. Então, vão se formar braços de momento. Tem os braços de momento do músculo, que é basicamente a distância entre o ponto de apoio, que é o côndilo, e os vetores de força muscular, que vão corresponder aos músculos da mastigação. O masseter superficial, o pterigóide medial e o temporal anterior. Nós vamos ter também os braços de momento de carga, que também vão corresponder a uma distância, que é do ponto de apoio, que é o côndilo, até os vetores de força de mordida, que vão corresponder aos pontos molar e incisal. Então, quando a gente tem esses braços de momento, através deles a gente consegue ter uma medida em milímetros. E através dessa medida a gente consegue calcular a vantagem mecânica mandibular, que nada mais é uma correspondência à eficiência mastigatória. Quando a gente quer comparar essa eficiência mastigatória, quando a gente quer analisar, a gente pode fazer isso em softwares bidimensionais ou tridimensionais. Hoje em dia, o acesso aos sistemas 2D ele é mais fácil e ele tem um custo menor. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar qual que é a confiabilidade de um software bidimensional em comparação a um método 3D, um software tridimensional. Para isso, foram utilizadas 30 tomografias de feixe cônico, de 30 pacientes saudáveis que não tinham nenhuma doença sistêmica, nenhuma síndrome, nenhum tratamento ortodôntico anterior. Eram 16 pessoas do sexo feminino e 14 pessoas do sexo masculino. E elas tinham feito essas imagens para fins diagnósticos, registros ortodônticos de rotina, e elas tinham entre 12 e 19 anos. A aquisição das imagens foi feita por um scanner volumétrico chamado Newton 3G e todos os pacientes foram colocados na mesma posição de decúbito dorsal com o plano de Frankfurt perpendicular ao chão. Usando um software, então a gente conseguiu os arquivos DICOM da tomografia e utilizando um software foi renderizado para gerar perfis radiográficos laterais. Então, basicamente, tem uma correlação entre os planos 2D para os planos 3D. Então, basicamente, por exemplo, um plano XZ vai ter correlação com o plano coronal, o plano YZ com o plano sagital, o YXY com o axial. E além disso, além de conseguir essa correspondência, consegue-se também o sistema de coordenadas. E a partir dessas coordenadas, a gente consegue identificar quais são, onde ficam cada um dos marcos craniofaciais de cada um dos pacientes. Então, aqui tem basicamente como foi feito esse processo. A partir da tomografia, conseguir renderizar em um software e assim conseguir os marcos craniofaciais de cada um desses pacientes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a célula túrcica, o násio, e a partir disso a gente consegue gerar os braços de momento que vão levar a uma medida e através dessa medida é possível calcular a vantagem mecânica mandibular. Embora esses marcos eles tenham sido feitos originalmente para a cefalometria convencional e serem projetados no espaço 2D, eles também normalmente são usados para análise 3D. Então, basicamente, a partir de ter as coordenadas de cada um desses pontos craniofaciais dos pacientes, é colocado num software chamado Cabre 3D. E a partir disso, a gente consegue gerar os vetores de força muscular, que daí vão ser representados a partir do ponto de fixação óssea do côndilo, que é o ponto de apoio, e a partir dali a gente consegue gerar um vetor, que vai gerar o braço de momento. Então a gente vai ter uma medição do côndilo até o masseter superficial, do côndilo até o temporal anterior e do côndilo até o pterigóide medial. E esses vão ser os braços de momento para cada um dos músculos. E nós vamos ter também vetores de mordida. E esses vetores de mordidas, eles são feitos perpendicularmente ao plano mandibular e eles vão do côndilo até o ponto molar e até o ponto incisal. E esses vão ser os braços de momento de carga, que também vão ser feitos a partir do côndilo. Então, a partir desses braços de momento, a gente consegue ter uma medida em milímetros e
aí a vantagem mandibular, né, mecânica mandibular, ela vai ser calculada como a razão entre o braço de momento do músculo e o braço de momento da carga. Então, aqui, só para mostrar, a gente tem os braços de momento. Esse ponto aqui corresponde ao côndilo. Então, aqui, desse ponto até aqui, a gente vai gerar o braço de alavanca do masseter. Nessa linha verde escuro, a gente vai gerar o braço de alavanca do pterigóide. E aqui, nesse verde claro, aqui embaixo, a gente vai ter o braço de alavanca do temporal. E aqui também, né, só para mostrar também a partir do côndilo, até esse ponto aqui, a gente vai ter o braço de resistência do molar. E desse ponto aqui do côndilo até o ponto do incisivo aqui, a gente vai ter o braço de resistência do incisivo. Então, esse estudo, ele utilizou 5 tentativas. Então, foram colocadas as coordenadas, gerados os braços de momento, feita a medição, e aí chegou-se a uma vantagem mecânica mandibular. E daí teve análise tanto em sistemas 2D quanto 3D. Então, foram 5 tentativas. Tinha o examinador principal, ele fez 3 tentativas, cada uma delas com intervalo de 24 horas, e calibrou os outros 2 examinadores, e cada um deles teve uma tentativa. Então, basicamente, foi analisada a confiabilidade intra-examinador, que é comparando os resultados do examinador principal, e interexaminador, que foi vendo a tentativa 1 e comparando elas com a tentativa 4 e 5. A confiabilidade dessas medições ela foi feita também através de um software, que é um software estatístico chamado SPSS. Então, teve uma comparação intra-examinador e interexaminador. Quando a gente fala dessa comparação intra-examinador, a gente teve uma média das diferenças absolutas abaixo de 1,5 milímetros, e isso é clinicamente aceitável. Quando a gente vê a comparação interexaminador, a gente teve alguns erros maiores, como, por exemplo, aqui o ponto násio, que ele teve um erro de 1,94 milímetros ao longo do eixo Z. Quando a gente fala em relação às variáveis biomecânicas, todas elas demonstraram uma excelente confiabilidade. Quando a gente fala dessa questão aqui da comparação intraexaminador, todas elas tiveram uma grande confiabilidade. Quando a gente fala na interexaminador, os resultados foram apenas satisfatórios. Não tem uma grande confiabilidade, mas eles se apresentaram satisfatórios. Porque quando a gente analisa a média das diferenças absolutas para os braços de momento muscular e de carga, a gente tem erros aqui que excedem o limite de 1,5 milímetros, variando de 2,94 milímetros até 5,44 milímetros. A verdade é que todas as vantagens mecânicas tiveram um erro variando de 0,01 milímetros a 0,08 milímetros. Os erros dos braços de momento muscular e na vantagem mecânica para as posições incisal e molar e do masseter superficial do pterigóide medial e também os braços de momento de carga foram semelhantes nos dois modelos, tanto no 2D quanto no 3D. Aqui é a comparação em relação à validade do método 2D, quando a gente compara com o método 3D. E se a gente for ver, a validade de todas as coordenadas dos marcos aqui correspondem nos eixos Y e Z, tanto no método 2D e 3D. Isso significa que quando a gente fala na questão dos marcos craniofaciais e das coordenadas, a gente tem uma grande correspondência entre os métodos 2D e 3D. Mas em relação aos resultados das variáveis biomecânicas, a gente tem uma grande diferença aqui entre os dois métodos. A gente só tem exceção aqui do braço de carga molar, que ele foi bem semelhante. Na análise 2D, a gente teve um comprimento aqui de 69,95 milímetros e na análise 3D, 70,88 milímetros. Então, com isso, a gente consegue concluir que, em relação aos marcos tradicionais e as variáveis biomecânicas analisadas nas projeções laterais 2D, a gente consegue ter uma grande confiabilidade, porque elas correspondem com o método 3D. Mas os vetores de força muscular e de mordida e também as medidas dos braços de momento muscular de carga não se alinham com as medições que a gente obtém a partir das imagens 3D. Então, isso leva à conclusão de que as características esqueléticas e dentárias não têm uma consistência tão grande entre as alternativas 2D e 3D para a gente avaliar a vantagem mecânica. Aqui está a referência que a gente utilizou. Muito obrigada!